Uma das revelações do futebol brasileiro em 2019, Ione Gonzalez já tem clube para 2020. No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te dar detalhes sobre esse acerto. E quero te falar também sobre Renato Gaúcho, o que é de verdade na história de que ele vai ganhar R$1,5 milhão por mês, mais bônus para ficar no Grêmio. E para fechar, preciso te falar sobre as trapalhadas de José Carlos Pérez à frente do Santos. Tem história pra caramba. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e antes de começar a te contar tudo isso que eu prometi agora há pouco, quero dar uma dica para quem ama futebol e já teve vontade de ser técnico por pelo menos um dia. É que o Sport Manager 365 é um fantasy que permite a você escalar seu time de forma online e pontuar muito bem de acordo com o desempenho dos jogadores dentro de campo. E nesse fantasy você vai encontrar os mais diversos campeonatos. Tem brasileiro, Libertadores, Champions League, campeonato inglês, francês e espanhol, entre muitos outros. E o mais legal é que se você mandar bem de fato no Sport Manager 365, você pode ganhar dinheiro. Os melhores de cada campeonato garantem uma premiação. Para começar a brincar, é só você usar esse link que tem na descrição do meu vídeo, vai lá, se cadastra, valida seus dados e ao validar os dados, você já ganha $10 para começar a se divertir. Bora começar o vídeo falando sobre José Carlos Pérez, presidente do Santos e um dos mais atrapalhados entre todos os presidentes de clube do futebol brasileiro. E olha que a concorrência é bem grande. O que tem de presidente atrapalhado no futebol nacional não está escrito. Quero te contar algumas das histórias, algumas das mancadas do Pérez somente no ano de 2019. A primeira delas, o não acerto com o Bryan Ruiz. Bryan Ruiz é aquele meia costarriquenho que ganha R$650 mil por mês e ainda nem estreou em 2019. O tempo passou, 11 meses já se foram, o Bryan Ruiz não jogou e continua ganhando R$650 mil mensais. Tudo por causa da incapacidade do Pérez em chegar a um acordo com o costarriquenho. Se ele tivesse, por exemplo, topado bancar metade dos salários que o Bryan Ruiz tem direito daqui até o fim do contrato, já teria economizado uma grana somente nessa temporada. Mas tem muitas outras coisas que eu preciso falar para vocês, como por exemplo, o déficit de R$7 milhões mensais que o Santos acumula nessa temporada. E esse número é do vice-presidente dele, do Orlando Rolo, que garante que o Santos gasta muito mais do que arrecada. E tem mais duas declarações recentes que causaram enormes estragos. Primeiro, o Pérez detonou o VAR e chegou a suspeitar sobre a possibilidade de um favorecimento para o Flamengo. E óbvio que ele causou enorme irritação na diretoria do Rubro Negro, que estava para pagar uma grana referente à compra do Bruno Henrique. O que os dirigentes do Flamengo fizeram? Atrasaram esse pagamento, revoltados com o José Carlos Pérez. A consequência, o Santos atrasou salários recentemente para a irritação geral de jogadores e membros da comissão técnica do Santos. Para piorar, o Pérez ainda acabou sendo suspenso pelo STJD, ficou afastado das suas funções. E logo no primeiro dia de afastamento, o Orlando Rolo, vice-presidente dele, que é brigado com o Pérez, assumiu causando enorme confusão. Ele tentou mudar uma série de coisas que vinham sendo feitas pelo Pérez e a situação só não foi pior porque o Pérez conseguiu na justiça reaver o direito de assumir a presidência do Santos. Por último, mais uma declaração para lá de polêmica. O Pérez foi a público para dizer que o Cueva precisava ter mais espaço, que a comissão técnica tinha que ter mais carinho com o peruano. Não poderia ter sido pior essa declaração. Logo de cara, o Paulo Autuori já disse que não fica para o Santos para a próxima temporada. Ele termina o contrato dele nesse ano e vai embora. E esse pedido também levou o Jorge Sampaoli a praticamente descartar a possibilidade de seguir no clube para 2020. O Autuori e o Sampaoli haviam acabado de comunicar para todos que o Cueva não jogaria mais. E aí quando o Pérez vai à imprensa para pedir que ele seja utilizado, era um claro sinal de desaprovação em relação à decisão do técnico e do diretor executivo de futebol. Quero falar agora sobre Renato Gaúcho para contar para você o que há de verdade uma notícia que surgiu nessa quinta-feira no Rio Grande do Sul, dando conta de que o técnico já se acertou para prorrogar seu contrato com o Grêmio para a próxima temporada. O vínculo termina no dia 31 de dezembro e ainda de acordo com essa informação, ele passaria a receber em 2020 R$1,5 milhão por mês de salário, mais bônus, atrelados a conquistas de título. Procurei um vice-presidente do Grêmio e uma outra pessoa do departamento de futebol, as duas da minha confiança, para confirmar essa história e as duas trataram como uma mais absoluta mentira. Um deles chegou a falar em barrigada. É que o Grêmio já procurou o Renato para conversar sobre a possibilidade de renovação e ouviu que o treinador só se sentará à mesa com o Grêmio para conversar no fim do Campeonato Brasileiro.
é a estratégia do Renato de tentar uma valorização, até porque ele sabe que é grande a chance de o Grêmio se classificar para a Libertadores via G4, terminando entre os 4 primeiros. Dessa maneira o Grêmio estaria já na fase de grupos da Libertadores do ano que vem e ainda teria a possibilidade de o Renato ser alvo de alguma proposta de outro clube brasileiro e ele poderia conseguir algum aumento, exatamente como fez para a temporada de 2019. Você vai lembrar que o Flamengo era um dos interessados no Renato Gaúcho. Nessa queda de braço traçada entre Renato e Grêmio por um salário maior, ainda tem uma outra questão importante. Renato disse recentemente que exigirá da diretoria melhores condições para contratações. Ele quer ter um elenco mais caro. Só que, por outro lado, o recado que vem do presidente Romildo Bolzan é exatamente o oposto. Hoje o Grêmio gasta algo na casa dos 12 milhões de reais por mês de folha salarial. E a ideia do Grêmio para 2020 é reduzir essa folha para pelo menos 10 milhões de reais, numa economia de 2 milhões por mês. Então há um conflito de interesses. E como é que essa questão vai ser resolvida, isso só vamos saber no fim do Campeonato Brasileiro. Para fechar, preciso te falar sobre Yony Gonzalez, atacante colombiano de 25 anos de idade, contratado de graça pelo Fluminense no início dessa temporada. O Yony foi tão bem que despertou a atenção de diversos clubes. São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, entre outros, procuraram os representantes do Yony para tentar contratá-lo de graça. Até porque o vínculo dele com o Flu terminaria em 31 de dezembro desse ano e ele já deixou bem claro, desde o começo das tratativas, que não tinha interesse em continuar no tricolor carioca. Tudo por causa dos seguidos salários atrasados. Mas apesar de tantos interessados no futebol brasileiro, o Yony Gonzalez será jogador do Benfica, de Portugal. Ele assinou recentemente um pré-contrato com o clube português por 4 temporadas e meia. Vai receber 9 milhões de reais à vista, de luvas, como um prêmio pela assinatura do contrato. Seu salário vai ser de 700 mil euros, livres de impostos por temporada. Ou seja, ele vai receber algo na casa dos 266 mil reais mensais. Nem um salário dos mais altos. Tenho certeza que clubes brasileiros teriam a capacidade de bancar isso. Mas pesou a favor do time português a vontade do Yony Gonzalez em jogar no futebol europeu e entrar por um mercado interessante, um mercado que costuma abrir espaços para depois sonhar com outras ligas mais importantes. É importante te contar, inclusive, que o Benfica já enviou uma carta ao Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, informando sobre as negociações. Nem haveria necessidade, até porque o Yony já pode assinar um pré-contrato, mas o Benfica quis agir de uma forma legal, de uma forma bacana e comunicou o presidente do Flu. O Bittencourt procurou o Yony Gonzalez para perguntar se já havia um acerto definitivo. Mas tem um ponto importante que pode animar os clubes brasileiros que tentaram sua contratação recentemente. É bem provável que o Yony não seja incorporado ao Benfica em janeiro, até porque o Benfica vai estar na metade da temporada em Portugal e a adaptação para jogadores nessa época do ano, época de inverno, é sempre mais complicada. O Benfica não cravou, mas estuda a possibilidade de emprestar o Yony Gonzalez para um clube brasileiro por 6 meses para introduzi-lo ao elenco do Benfica somente na metade do ano que vem. Aí a questão vai ser quem terá interesse em ficar com o Yony por apenas 6 meses e iniciar um planejamento para 2020, sabendo que o colombiano vai embora na metade da temporada. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live e use o espaço para comentários para deixar sugestão, opinião, sua crítica, o que você achou de cada um desses tópicos que eu falei no vídeo de hoje, beleza? Espero ver vocês em breve, até a próxima!